Boa noite, Sérgio. Boa noite, GLS Sports. Já vou te chamar, Sérgio. Só escrever uma coisa aqui. Só um minutinho, já vou te chamar. Boa noite, Erdirce, tudo bom? Fábio, Alessandro. Vamos chamar aqui o nosso convidado. Não perder muito tempo, não. Um abraço pro Léo. Todo mundo me ouvindo bem? Vamos aguardar o Sérgio. Eu já fiz o convite para ele. Ivonaldo Gomes. Rafael Ferrinho, parceiro. Então tá bom, vamos aguardar aí. Eu já fiz o convite pro Sérgio. Tá aqui, tá dando, aguardando. Vamos lá, acho que agora dá. Pessoal, aproveita e já vai encaminhando aí no aviãozinho aí pra galera, pra todo mundo que gosta de futebol. Grande Sérgio, Como é que vai? primeiramente, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aí cedendo o seu tempo precioso para gerar bastante conteúdo, não só para nós que somos da área do futebol, mas para todos os amantes do futebol, as pessoas novas aí que muitas vezes talvez não teve o prazer e a oportunidade de poder vê-lo atuando muito bem como goleiro nos campos e nos clubes grandes deste Brasil. Então, eu queria te agradecer muito. Legal, cara. Tá dando uma diferença de tempo de falar, tá? Tá Sim, dando diferença de falar, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo e foi uma fase boa da minha vida mesmo, cara. Foi muito legal. Mas tá dando legal, Sérgio. diferença, tá com tempo alternado. Será que é a minha ou é a sua? Não sei se tem que fazer de novo, se reiniciar, não sei. É você que Por sabe. mim, se eu topo iniciar. Tudo bem Então para tá, vocês aí, pessoal? beleza. Eu vou remover você e faço o convite novamente. Ok. Vamos lá tentar mais uma vez. O pessoal vai dando feedback aí, se melhorou ou não. Como é que tá, Sérgio? Melhorou? Oi, da joia. Agora tá jóia. Tá vendo? Então, mais uma vez eu queria te agradecer, tá? Por estar cedendo esse tempo precioso aí para gerar muito conteúdo, muita experiência. Você é um cara que eu sou fã por ouvir falar muito bem com você. Não tive o prazer uma porque eu sou mais novo, sou de 79, de ter jogado ao seu lado. Mas também não tive a oportunidade de trabalhar como atleta ao seu lado, né? Desde já eu deixo um grande abraço de um parceiro nosso, que você conhece muito bem, ele acabou de entrar aí, se eu não me engano, que é o Ferrinho. Pois é. O Ferrinho, eu salvei a vida dele, Arley. É, Salvei a vida dele. mas eu vou te falar, Ele antes poderia, de você. se ele tivesse É, caído perto de mim alguns anos,
Ele jogaria Série A de Brasileiro. Mas, enfim, ainda tem muita coisa para queimar. Tem alguma coisa que é muito pertinente, né? Eu uso essas palavras com eles. Lá eles começam a rir, sabe? Mas ele acrescenta muito. Foi muito importante na maneira pela qual a gente construiu um trabalho. Tem muito boa liderança de vestiário, tem boa relação, entende muito aquilo que eu vivi, né? Consegue interpretar muito aquilo que eu vivi. Então, eu gosto muito dele. Gosto, é jogador da minha confiança. E eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele no Esporte Clube Taubaté o ano passado. Ano passado ou uns 2 anos atrás. E realmente, além de ser tudo isso que você falou, é uma pessoa de uma índole, de um caráter fantástico. E a gente se tornou um grande amigo. Eu já estava trabalhando já como treinador. Na época eu era treinador do Sub-20, mas ali acabava auxiliando também o treinador do profissional. Então, mas falo para você que ele me diz com essas palavras: eu amo esse cara. Esse cara me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu já ia te provocar, perguntar se você foi no 5, naqueles 5 lá em Rio Claro, mas já vi que você não foi. Ele não foi, né? Ele falou, não, deixa para outra. Ou ele tá aí, ou ele acabou dando uma saidinha, mas ele volta. E quando voltar aí, a gente dá um abraço para ele. Sérgio, antes de a gente começar esse bate-papo gostoso, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, dar uma ressaltada dos clubes que você trabalhou como atleta e também como técnico. E se faltar alguma coisa, olha ele aí, ó, Papai Guedes. Sem Sérgio Guedes do lado é problema para ele, deixa ele. Então, Arley... Brincadeira, hein, Ferrinho? Te encheu a bola aqui, mas que você deve muito a ele, hein? Carreira dele, salvei a vida dele, pô. Mas ele retribuiu, tá, Arley? Ele retribuiu. Devo reconhecer. Fantástico. Então, Arley, eu tive assim, cara, eu tive uma carreira muito longa, de muita intensidade, né? Porque você chega no fim da carreira com problema de cirurgia, de artrose. Eu fui e voltei, né? Eu construí uma carreira muito bacana na base, na Ponte Preta, depois para o time principal, depois no Santos. Foram quase 12 anos nesses dois clubes, aí mais da metade da minha carreira, né? Porque você tinha passe preso, né? Depois aí veio aquela euforia, né? Dos jogadores e aí você começa a durar menos porque o clube te contrata para um trabalho menor. Eu acho isso ruim, eu não gosto disso, tá? Eu acho que você tem que criar raiz, tem que criar identidade, mas infelizmente era uma realidade, mas mesmo assim eu consegui. Aí eu passei, depois disso, vou dar uma síntese. Só te interrompendo um pouquinho. Eu fiz um estudo aqui. Vamos lá ver se eu estou certo. Você passou Araçatuba, Ponte Preta, Santos, Goiás, Cruzeiro, Internacional, Botafogo de São Paulo, São José de São Paulo, aqui vizinho de Taubaté, América de São Paulo, São Carlense, Portuguesa, Santista e Seleção Brasileira. Faltou algum? Faltou o melhor time que eu joguei na minha vida, o América de Rio Preto. América de Rio Preto. Esse foi o melhor time que eu joguei, Arley. É o time que nós sabíamos que íamos ganhar o jogo. Esse foi o melhor time que eu joguei. Foi em torneio, a gente foi campeão da Série A2, inclusive, em 99. Esse tem sob o comando de Cilinho, uma referência para mim, inclusive. Esse foi, sem medo de errar, o melhor time que eu joguei. A gente sabia que ia vencer o jogo. Logicamente que tem as dificuldades, né? Aquele momento, às vezes bate na trave e sai, não, mas, cara, era o time. Era o time. Poxa, fantástico, o Sérgio. E como técnico, Portuguesa Santista, São Carlos, Ponte Preta, Santo André, Bahia, São Caetano, Sport Recife, Portuguesa de São Paulo, Santa Cruz, Mogi Mirim, Rio Claro, Americana, Red Bull, 15 de Piracicaba, Ceará
e Oeste Itápolis? Exatamente. E Você... Jacutinga. Faltou Jacutinga Já... nesse meio aí. Ah, que legal. Que é outro momento da minha carreira muito marcante, tá? Foi quando eu saí da Santista. Eu saí da Santista em 2005 com o quinto lugar do Paulista e fui começar um trabalho do qual eu gosto muito. Não sei se você acompanha, mas eu gosto muito de começar trabalhos porque você cria, você enraiza o projeto, faz a coisa ficar bacana. E no Jacutinga foi a mesma coisa. A gente conseguiu montar um time do zero, lá não tinha nem chinelo. E a gente foi finalista, chegou e nesse processo o investidor, que era de Santos, ele ficou assustado com o êxito do time, ele ficou preocupado, e aí ele titubeou em seguir. Por isso eu voltei para Santista, senão eu teria seguido lá. Porque a gente teria subido o time para a primeira divisão, que foi um lugar muito legal. Eu tenho muito boas lembranças de Jacutinga, cara. Deixei amigos lá, e muita coisa bacana para contar, sabe? Que é uma coisa que eu acho legal. Falo para os meus jogadores que a gente comanda, quando a gente começa um trabalho, vamos contar a nossa história, né? Não vamos contar que nós estávamos no campeonato que o time do Eric ganhou. Nós vamos dizer que nós ganhamos do time do Eric e ganhamos o campeonato. Eu gosto muito disso. Acho isso muito bacana. Ô, Sérgio, você falou uma coisa que eu também acho muito interessante. Muitos treinadores muitas vezes não pensam assim. Eu sei que há momentos da nossa carreira como treinador que as oportunidades vêm e muitas vezes não podemos deixar passar. E foi uma das coisas que eu até vou citar o nome dele, você conhece bem. Eu falei na live para ele, do Rogério Micali, que depois que ele saiu da seleção brasileira, do Ouro Olímpico, ele nunca conseguiu pegar um trabalho desde o começo onde ele montasse, escolhesse as peças, e com isso ele acabou tendo alguns problemas, tanto no Atlético Mineiro como no Figueirense, e ele concordou comigo. Ele falou assim, eu preciso pegar um trabalho desde o começo para mim realmente montar o time, montar as peças dentro do meu modelo de jogo. Mas você é aberto também a pegar alguns trabalhos no meio ou você realmente é adepto a pegar o trabalho desde o início? Não, Aile, eu vejo assim, cara. 100% dos clubes dos quais eu iniciei um trabalho, a gente chegou perto do êxito. Se não chegou no êxito, chegou muito perto. Então, eu acredito muito nisso. Por que talvez isso ocorra? Porque o critério é técnico, né? O futebol, você fala, o critério é técnico, você surpreende o país. Porque não é mais assim que funciona, né? Já há alguns anos já não é mais assim. Então, você não pode descartar essa possibilidade. Para te dar um exemplo agora, nesse processo de saída da Portuguesa, eu tive 5 convites da 2 para continuar o trabalho ou se não com um outro cargo. Tá? Ou se não num outro cargo que, na verdade, era para ser comando. Então, assim, talvez eticamente a coisa não seja legal. Eu conversei com alguns amigos, mas alguns clubes estavam dispostos a correr risco, porque entendem que talvez eu pudesse ser a grande chance, né? Até por essa imagem que eu tenho no futebol, esse carisma assim, de transformar certas coisas em nada, em alguma coisa, mas acabou não andando. Entendo, eu não concordo com o regulamento do campeonato, porque eu acho que você abre excedente para tudo, né? Você pode contratar jogador, você pode ir para o treinador que está em casa, que pode valorizar o campeonato, você não pode jogar. E assim, eu lamento porque agora eu tinha uma escolha legal com alguns times e fatalmente, se fosse para segurar, a gente ia tentar fazer, e para subir é mais fácil porque a cobrança e a pressão ela é menor, né? Quem põe a forca no pescoço é mais pressionado, a coisa fica mais complicada. Mas, enfim, a gente acaba tendo que ficar no caminho e, 5 propostas de 16, de 15 times, né? Porque eu tiro o que eu estava, é relevante, né? Significa que a gente tem um conceito legal no meio do futebol. Com certeza, Sérgio. E você tem uma coisa, conversando com alguns amigos, o próprio Ferrinho e outras pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com você, não só como atleta, mas como comissão, você tem uma coisa que é muito similar ao Muricy, né? Que você realmente é muito adepto a honrar os seus contratos, mesmo que muitas vezes você possa sair prejudicado, talvez até financeiramente, mas você é um cara que realmente, todo lugar que você vai,
você procura criar raiz. Você realmente abraça realmente a equipe e isso realmente, além de realmente ser um exemplo para muitos, é muito bom ouvir isso hoje em dia dessas pessoas, saber que ainda temos referências como você, eu sou da nova geração, então eu acho muito legal isso. Eu concordo, cara. Eu vejo assim, né? O futebol brasileiro diz para você não ser assim, né? Com todas as letras. Não se comporte, porque o futebol não é leal. O futebol não tem índole, né? Então, É. então automaticamente as coisas dizem para você, ó, é melhor não. Mas enfim, cara, é minha. Voltou. Tá, voltou a dar uma diferença, tá? De estar falando e ouvindo, tá? Sim. Acho que eu não peguei a sua conclusão só. É, é, é meio... Quer tentar de novo? Eu te remover e voltar? Voltou. Estou te ouvindo. Entendi. Então, e acho que isso é fundamental hoje em dia, apesar de realmente é o que você falou, tá se faltando muito, né? É isso no futebol, não tem a falta de ética, por exemplo. Você citou aí oportunidades de ser de 5 times e talvez até um desses 5 times, talvez tinha até treinador empregado, né, Sérgio? Na verdade, nem todos estão definidos, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, enfim, cara, a gente aguarda, acompanha agora, ver como é que vai seguir. Vamos ver se a gente, na sequência, encaixa um início de trabalho, né? Eu acho que essa pandemia vai trazer alguma coisa boa e muitas outras ruins, porque bolsa de aposta, corrupção, o mercado vai baratear, né? Mas vai surgir perspectiva para quem tem feeling bom, tem relação boa, para fazer trabalho um pouco mais econômico, com perspectiva de êxito, e talvez esse seja um momento legal, um hiato legal, para que a gente possa começar uma nova situação em determinado momento, sabe? Vamos... Sim. Ó, um abraço aí, ó. A quem entrou aí, ó. Nosso amigo aí, ó. Fábio Carilli. Um abraço, Fabião. Abraço nele, cara. Bota firme. Era o zagueiro bom ou mais ou menos, pô? Fala aí, pergunta para ele aí se ele era cobra ou mais ou menos. Ah, ele é um pouco humilde, né? Porque esse tempo atrás eu fiz uma live, já tinha feito uma live com ele, e aí eu tava fazendo uma live com também um ex-goleiro, que é o Serjão do Palmeiras, e eu já tinha feito 1 hora de live, e a segunda parte, o Serjão caiu, não conseguiu mais voltar. Aí o Fábio entrou, eu falei, ô Fábio, acho que o Sérgio não volta mais, já esperei 20 minutos, você topa entrar aí pra gente bater mão, bate-papo? Ele entrou, a primeira coisa que ele falou, você estava fazendo uma live com um zagueiro, com um goleiro bom, agora você vai fazer um com um zagueiro ruim. Pois Mas, é, rapaz. mas os relatos dizem que foi muito bom zagueiro e também lateral, né? Ele fazia mais de que uma. Quando é coringa, não é um só, hein? Aí ele. Hoje, um jogador eclético é importante. Mas antigamente, quando começa a jogar em muita função, o cara não gostava muito. Né? Não é titular nenhum, nem outro. Mas hoje é importante você ter jogador eclético. Hoje, realmente, para treinador especificamente, é ótimo, né? Ajuda você a formar um Exatamente. banco legal quando necessário. Ô Sérgio, eu queria que você falasse para nós e para todos aí que estão acompanhando, o que levou a você a deixar a Portuguesa Santista? Porque você tem uma identidade muito grande, não só com a cidade, mas também com o clube, né? Com três anos, né? Consecutivo, fazendo bons trabalhos, dando acesso ao clube, levando a Série A2, batendo na trave aí para a Série A1. Como que foi essa decisão? O que te levou a tomar essa decisão?
Bom, na verdade, foi além, né? Eu comecei minha carreira na Portuguesa também, sabe, Ali? Lá em 2003 era para mim jogar, encerrar a carreira lá. E o Pepe tinha me convidado, mas eu clinicamente não me sentia mais à vontade, sabe? Eu não estava mais feliz jogando. O goleiro que eles gostariam de ter não existia mais. E aí eu fiz uma transição, ajudei a montar aquele time de 2003, que foi semifinalista. E na sequência me convidaram para começar já a carreira na série C do Brasileiro. Fui auxiliar durante um ano, depois eu fiz série C. E mais 2 ou 3 anos de treinador, isso na primeira divisão. Sim, Depois eu saí e agora eu regressei. Aí quando eu fui para Rio Claro, minha terra, né? Eu sou de lá. Também tinha o desejo de fazer. O meu desejo era trazer o Rio Claro para o cenário nacional. As coisas iam acontecer, gradativamente as coisas estavam acontecendo. Mas aí sempre surge, cara, aquilo que me incomoda muito. Você começa a colocar a carroça na frente do burro, sabe? Ah, eu quero vender jogador. Não, eu quero. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Vamos fazer primeiro um time jogar o seu limite seria jogar a Série A do Paulista, pelo menos, e depois buscar um cenário nacional. E aí, por consequência, você sim, aí um jogador que joga uma Série A, você tem uma perspectiva maior, você não precisa ser, você dificilmente será campeão paulista, né? Convenhamos, hoje é muito mais difícil. Então, você aí tem um projeto bacana de você oferecer oportunidade para o jovem, reconstruir carreira de alguém. Mas quando foge muito do que eu acho, cara, eu já começo a me incomodar. E quando eu sim, começo a me incomodar, eu não sei representar. Então, especificamente, eu nem gosto muito de falar mais, mas da Portuguesa foi assim, pós-pandemia, depois pandemia, começou-se a ter procedimentos no clube que eu acho que é imoral, é falta de caráter, é falta de índole. Isso me desagrada. E, obviamente, acaba desagradando porque eu cobro. Então, na verdade, o clube entendeu que tinha que fazer de outra realidade, né? Porque eu ia acabar terminando. A realidade me obrigava. O meu desejo de trazer sim, a Portuguesa de volta ia prevalecer. Mas o clube viu diferente. Então, aí é o clube, aí é problema deles, eu não tenho mais nada com isso. E fica as boas lembranças, né? Aliás, até usar a tua relação, né? O Ferrinho está aí ouvindo depois, ele sabe, ele vai te confirmar. A minha não saída da Portuguesa quando a gente voltou para a Série A3, porque eu armei a arma na minha cabeça, né? Porque se as coisas sim, não caminhassem, a minha carreira, Sérgio, treinador de Bezinha e tá tudo certo. Então exato. eu coloquei muita coisa em risco para trazer a Portuguesa de volta. E o desejo era trazer de volta. Isso ia acontecer. Se não for no passado, esse ano, ia acontecer. Modesta à parte, a gente sabe fazer isso. Sim, Aí, a minha não saída na série, na verdade, eu recebi uma proposta quando eu estava na série A3, a portuguesa, e recusava do São Caetano. Eu tinha que ir. Profissionalmente, eu não tinha que pensar. E era paulistão, né? Mas aí, como você disse aí eu falei, cara, os momentos para você ratificar o que você pensa são esses, né? Não é aí faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? é, Aí, cara, eu falei, poxa, não, eu vou seguir aqui. E a hora que eu fiz isso, eu também não quis propagar isso. Mas eu acho que estrategicamente as pessoas envolvidas divulgaram isso. E isso caiu muito bem no vestiário. Isso foi muito relevante para o vestiário. E eu acho que aí foi a gota d'água para o time subir de divisão. Foi muito legal. E sim, talvez por não ter ido, eu costumo falar de contar história bacana. Existe um filme, né, uma série, um documentário do acesso da Portuguesa, que chama-se Exuberante. Quem está ouvindo que tem tempo, né, nesse processo, perca tempo e vocês vão ver o que é o caminho de um time que não tem almoço direito a campeão, a acesso. sim, Tanto é que o filme, assim, ele termina com muita comoção. Por que ele termina com comoção? Porque todo mundo foi ao extremo, foi ao limite. Foi aonde talvez não imaginasse ser capaz de ir. Faltava tudo e nós tínhamos concorrência. Mas a gente colocou na frente de tudo o desejo de subir. Eu fui muito feliz nas escolhas das pessoas que estiveram comigo. Modéstia à parte, eu tenho critério para escolher. Eu ponho pessoas boas, né? A gente não faz sim, nada, na verdade, né, cara? Aí, eu dirijo um time, dou exemplo e mostro o caminho. Quem realiza,
quem protagoniza esse processo é quem está dentro do campo. E Exato. eles entendendo isso, facilita o processo. Então, a gente construiu uma história muito legal que virou esse documentário, que recomendo às pessoas que jogam alguns campeonatos menores, o sentido da relação humana, como isso ficou no tempo perdido, mas é muito fácil de você ativar, resgatar. Então, foi muito legal, valeu a pena, faria tudo de novo, porque é uma história legal e não é qualquer um que consegue contar. Então, a minha história na Portuguesa está muito marcada por isso. Eu gosto de tocar nesse aspecto. Muita gente jogou, tem muito jogador agora que está saindo para coisas melhores. Então, o meu acordo com as pessoas que trabalham comigo foi cumprido. Oferecer o resgate de carreira, oportunidade ao mais jovem. Então, ficou esse legado lá. Não é fácil de cuidar, não é fácil de dar sequência, não é qualquer um que vai fazer. Mas, enfim, passou Sérgio Guedes. Então, fica as minhas lembranças. Nada a questionar, reclamar, porque com pessoas medíocres você trabalha o tempo todo, não vai ser a última. Mas fica um puta de um sentimento legal, de uma relação bacana, de um carinho, de uma coisa recíproca, que eu vou estar contando sempre na minha vida, porque, como eu te disse, poucos que conseguem passar em cima dessas dificuldades e atingir algum objetivo. Legal, Sérgio. Também vou relatar alguns comentários aqui, ó. Roberto Bahia, professor, esse homem aí, Sérgio Guedes, fenomenal, paizão, honesto todo. O Augusto Ambrosio, que é um amigo também aqui de Taubaté, se sou contratado de gerente de um clube da Série A ou A2 e me dão 10 fichas para escolher meu treinador, as 10 aposto no Sérgio. Miguel Assad, um dos profissionais mais sérios do futebol brasileiro. Nath San, puta sacanagem o que essa diretoria fez com você. Tem coisa por trás disso, certeza. Sérgio, o maior goleiro do futebol brasileiro. Tive a honra de buscá-lo na Ponte Preta para o Santos. Miguel Assad. Pois é, rapaz. Eu tô vendo aí muita gente boa. Ambrósio, Roberto, Miguel Assad, presidente do Santos, tá? Você tá com uma audiência boa, hein, meu amigo? Parabéns, viu? O Miguel Assad, isso é bom contar. Porque a gente fala de dirigente incompetente, esse aí eu vou ter que dizer, cara. Quando ele foi me buscar na Ponte, eu cheguei no Santos, aonde ele estava reconstruindo um clube do tamanho do Santos, com a maior dificuldade, colocando dinheiro do bolso. Você sabe como é que funciona certas situações, não funcionavam, né? Hoje, talvez, os clubes têm mais receita, enfim. Mas esses abnegados, essas pessoas identificadas, não eram comum nesses momentos. Ele foi me buscar, cara, e aí eu fui surpreendido uma vez. Eu nunca vivi isso na minha vida em lugar nenhum, e não é todo mundo que viveu. Esse senhor aí, eu cheguei à Ponte Preta, tinha... O meu contrato na Ponte era melhor do que o Santos, ok? E o Santos estava num processo de construção. Aí, quando eu cheguei no Santos, surgiu uma proposta para ele me vender para o México, para a Necaxa do México. Ele não fez. E o Santos precisava de recurso, sabe? E aí, quando ele começou a contratar o time, na cabeça dele, ele achava assim, o Sérgio é o principal jogador do time. Então, quando chegava um jogador, Arley, um exemplo, eu ganhava R$10. Chegava um jogador, ganhava 15, chegava no mês seguinte, eu estava ganhando 15, sem pedir, sem reivindicar, sem nada. Aí vinha alguma coisa errada no meu lerite, né, cara? Aí eu falava, eu ia na secretaria, porque às vezes você esconde, né? Tem jogador, deixa quieto, se falta você reclama. Mas vinha mais, cara. Aí eu falei, meu olerite não bate. Aí o cara, o financeiro, Sérgio, o presidente do Santos falou que o melhor jogador do time tem que ter o maior salário. Porra, eu vou sair do Santos nunca, meu amigo. O reconhecimento não é só de jogador de futebol, né? Muito obrigado pela defesa, pelo pênalti. Vai muito além disso, cara. Né? Porque, ou seja, você pode sair para ganhar mais, você tem um monte de clube interessado, então eu preciso te reconhecer também nesse aspecto. E ele fez isso comigo. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, porque, cara, eu sinto falta de dirigente como esse homem, cara. O futebol precisa de gente assim. Até falei para ele um tempo atrás que ele precisa voltar. Mas não precisa ter o Sérgio perto, não. Mas pessoas assim precisam estar no futebol. Porque muda o futebol, fica diferente.
O futebol tá carente disso. É verdade, Sérgio. Eu deixo meus convidados muito bem à vontade, menos por causa disso. É importantíssimo a gente ouvir esses relatos, essas histórias. Nós que trabalhamos com futebol, precisamos de pessoas assim mesmo, como o Miguel Assad, como o Juvenal Juvencio, que eu fiz uma live com o Muricy, foi a minha segunda live que eu comecei. Eu fiz com um amigo aqui de Taubaté, que inclusive é pastor, jogou na Portuguesa, talvez você deve até ter enfrentado, é o Sandro Fonseca, era um meia, que jogou no Sim, Portuguesa. eu joguei no São José com ele. A gente jogou Então, junto. além de ser um irmãozão, é meu pastor. Então, foi a minha primeira live, eu Legal. tive a honra de querer fazer com ele a primeira. E muito bom E, jogador e de índole. Concordo com você. Tudo que você está dizendo, assina embaixo. E muito bom exatamente. jogador, cara. Muito bom. Não é E pouco bom, não. Muito. eu sou suspeito falar dele, porque eu convivo diretamente com ele, com a família. Né? Ele até me chama de fiotão. Mas, É. enfim, depois Dá um até abraço. comento de você para ele. A gente É, até cara. troca aí os WhatsApp aí seu para ele. Ele vai ficar muito feliz. Poxa vida, E cara. aí, falando dessas pessoas, você citou também do Miguel Assad aí, e eu conversando na minha segunda live foi com o Muricy, pô, Juvenal Juvencio, o Muricy contou cada história que todo mundo tentava derrubar o Muricy, e o Juvenal Juvencio pegaram e falou assim, não, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Até o Muricy contou uma história que ele recebeu uma proposta milionária e irrecusável, que ele foi mostrar para o Juvenal, e falou pro Juvenal assim, ó, tá todo mundo aí falando, querendo me derrubar. Tava lá atrás, foi o título de 11 pontos atrás do Grêmio. E aí o Muricy falou para ele, agora eu confio no senhor, porque o senhor é honesto, se o que o senhor falar tá falado. Se o senhor falar que vai me segurar até o final do campeonato, eu fico aqui e não vou. Aí o Juvenal falou, tá falado, você tem minha palavra. O Muricy pegou o contrato e rasgou na hora. Rasgou na hora. Então, nós precisamos de pessoas assim, como o Juvenal, como o saudoso Juvenal, como o Miguel, que você comentou. Então, é muito bom você ter feito esse relato aí. Olha só que legal, eu tenho alguns amigos aqui, corintiano roxo, como o Vonei. Ele fala, Fião, esse cara quase me influenciou a torcer para o Santos. Legal, e ele é corintiano roxo, hein, Sérgio? Inclusive, ele faz uma pergunta. Pergunta a ele se em algum momento foi cogitado ele jogar no Corinthians. Foi, cara. Quer ouvir a história ou não? Eu nunca Eu contei quero. isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque o áudio do Sérgio está saindo baixo para mim aqui, Sérgio. Eu tô te ouvindo Estava bem. alto, agora caiu o som. Penso que o pessoal está ouvindo bem. Aqui está tudo certo, o volume está tudo ok. Essa história de Santos, de Corinthians, cara, quando foi em 90, 91, 90, a gente foi fazer uma temporada. O Cilinho assumiu o Corinthians, tá? Eu já tinha trabalhado com o Cilinho, então o Cilinho tinha Sérgio meio como fiel escudeiro. Ele tinha uma admiração, sim, e eu por ele também, tá? E aí, o Cilinho assumiu o Corinthians e teve um problema de relação com o Ronaldo, com o Neto e com o Márcio, ok? E nós estávamos, o Corinthians estava em Poços de Caldas numa temporada, e nós estávamos, sim, em Água da Prata, próximo. E Cilinho é muito incisivo no que ele quer, tá? E o Corinthians fez uma proposta para o Santos. O Santos não aceitou, mas balançou. Ia Márcio, Ronaldo e Neto para o Santos, ia eu e Paulinho Maquilhari para o Corinthians. Isso teve muito perto de acontecer. E o Santos não quis fazer. O Santos relutou, porque o Cilinho tinha carta branca para mexer, ia mexer também em muita coisa no Corinthians, porque, porra, né? Ronaldo, Neto e Márcio, muito identificado com o Corinthians, né? Jogadores vitoriosos lá dentro. Mas o Cilinho, ele queria mexer, e isso quase aconteceu, cara. Isso foi por muito pouco. Foi por um pouco. Foi muito... Quase ocorreu. Legal, é interessante essas histórias.
Ô, E o Sérgio, bastidor, ninguém não se vazava essas coisas, né? Era muito fechado, cara. Mas o Santos nunca quis me vender, sabe? O Santos sempre, o Santos me tinha como jogador inegociável. Vendia legal. todo mundo. Ô, Sérgio, antes da gente voltar para o assunto de Santos, eu queria fazer um comentário que eu achei muito bom você ter essa, essa ligação com os clubes que você tem, com o Português Santista, com o Santos, com a Ponte Preta, e você foi eleito pelos torcedores como o principal técnico do século XXI, né? Como que foi você Pois receber é. essa notícia, cara? Então, eu vejo assim, isso na verdade, a Ponte Preta é latente, né? Ali é uma coisa meia de sentimento. Eu costumava dizer que ali eu posso lhe afirmar, como muito corintiano diz também, ali é uma torcida que tem um time. Não é um time que tem uma torcida, não. Posso lhe afirmar Sim, que a Ponte Preta ela é do jeito que ela é, porque o time é da torcida. E eles entendem muito rápido quando tem essa reciprocidade, cara. E eu comecei a minha carreira lá. Foram 8 anos, cara. Então era muita identidade. E quando a gente montou o time de 2008, era tido como provável rebaixamento, né? Porque quando a gente... Aqui na Santista é a mesma coisa. O time vai cair. Toda vez... Eu vou até estranhar o dia que não disserem isso para mim, sabe? Mas depois o time começa a andar, começa a ganhar, e aí começa todo mundo a agregar. A Ponte Preta foi assim. A gente montou um time que estava com todo mundo com desconfiado, e de repente se tornou, eu me atrevo a dizer, a nível de relação, em campo talvez seria muita pretensão eu dizer isso, mas o time de 77 da Ponte, que era, talvez não fosse o Corinthians, a Ponte teria sido campeã paulista, né? sim. Mas o time de 2008 da Ponte fez Campinas trazer esse sentimento que os anos 70, 80 havia. Então foi muito bacana, cara. Então foi uma relação muito forte. Mas eu posso lhe assegurar que isso não agrada dirigente. Essa relação, porque você acaba sendo... O torcedor acaba sendo o teu escudo, né, meu? O cara fala, meu, com esse aí ninguém mexe. E o dirigente quer escalar, quer contratar, quer fazer. E quando ele vê que você tem o escudo do principal controle do clube, os caras se incomodam com isso. E eu acho que isso me afastou da Ponte, porque a Ponte tem dono. E o dono não gosta desse tipo de comportamento. Mas fica esse reconhecimento. Pô, cara, essas coisas não tem preço, meu. Isso não tem o que pague. Isso não tem o que pague. Isso é muito bacana. Me encheu de orgulho, porque, na verdade, eu fiquei sabendo isso depois, tá? Porque hoje tem esse negócio de internet. Quando acontece, você manda os seus amigos ligar. Então, é 1 milhão de amigos, um que liga. Não, eu só fiquei sabendo disso após isso ter acontecido. Isso me deixou muito feliz, porque eu também tenho esse sentimento e também tenho essas lembranças que o torcedor tem, porque foi muito legal, cara. Foi aí no Vale, inclusive, o jogo da semifinal contra o Guaratinguetá, quando a Ponte Preta tomou o Guaratinguetá de posse, né? Então foi só momentos, cara, que começa a passar na sua cabeça, você fala, pô, eu tenho muita história bacana para contar, essa é uma delas. Então essa relação é muito intensa mesmo, muito aflorada, e não tem como eu negar isso, né? Até porque tem alguns clubes que a gente vai trabalhar e eles falam assim, que nem o Bugrino me fala que eu sou Ponte Preta. O cara do Santa Cruz fala que eu sou Esporte. O cara do Comercial fala que eu sou Ribeirão. O cara do Corinthians fala que eu sou Santos. Mas peraí, é o Sérgio que é assim. Não Sim. é o cara se identifica naquilo que ele faz. E não é qualquer um. Vou fazer o quê? Eu vou para um lugar, como você disse aí. Cara, eu me estabeleço, visto a camisa e, se puder, torço junto. Sabe? Tem umas coisas muito bacanas, cara. No Sport Recife também foi loucura. Eu cheguei lá com um time desacreditado, cara, com torcida não ia no campo. Pô, o mesmo time, um mês depois, era 35 mil pagantes, 5 mil fora do campo, porque a gente conseguiu criar aquilo que o torcedor mais gosta, sentimento, aflorar sentimento. E aí o cara vai junto, cara. Aí não tem jeito.
O último jogo nosso, você me perguntou se eu gosto de pegar coisa andando. Eu não gosto de pegar coisa andando, mas o futebol, às vezes, ele obriga a fazer isso. Sim. E no esporte foi assim. A gente teve a maior recuperação da história de pontos corridos, e foi o Campeonato Brasileiro, tá? Cara, quando a gente chegou no último jogo, ainda vivo, o jogo foi nos aflitos com o Náutico, e eu vi a torcida do esporte indo para os aflitos. Até comentei com o meu auxiliar, estava do lado, falei, ó, se a gente ganhar o jogo e livrar, eu vou voltar com esses caras aí. Porque esse sentimento, eu gosto de estar junto, eu não gosto de estar a parte disso. Tem gente que acha que você quer fazer agrado, não, é minha natureza mesmo. E a gente não conseguiu livrar. Mas se tivesse ocorrido, eu teria voltado com os caras, meu. Porque a paixão que tem certas torcidas com alguns clubes é meio coisa única. E quando eu estou nesses lugares, porra, eu não admito fracasso, cara. Eu me incomodo quando a coisa não dá certo, sabe? Eu acho muito legal. Aqui na Santista, se você falar, Sérgio, você vai jogar um campeonato, e se você dissesse assim para mim, Sérgio, mas vai esgotar ingresso, aí eu ia falar, pô, aí também não exagera, você está de brincadeira. Não, esgotou ingresso na Portuguesa Santista, na Série A3. Nunca aconteceu na Portuguesa Santista isso, nem na primeira divisão, tá? Então são coisas, cara, são identidades, são situações que ocorrem que não é uma pessoa só, é meio comoção, cara. É um negócio, não é único, né? Tem mais gente envolvida, cara. Então, e nesse aspecto, esse Tar de Ferrinho aí que tá aí, ele também ajudou. Ele também teve junto, assim como as outras pessoas, tá? O presidente da Portuguesa na época, Emerson Coelho. Porra, cara, se eu ficar... A gente vai dar nome aqui, a gente é injusto de esquecer alguns, mas eu lido com muita gente boa, cara. Eu tenho sorte de ter muita gente boa do meu lado e isso me ajuda muito. Show de bola, Sérgio. E como foi para você, quando você chegou no Santos, substituir também um grande goleiro, que era o Rodolfo Rodrigues na época? Como que foi para você? Como que você lidou com essa situação? Porque você, olhando e falando com os torcedores do Santos, as pessoas mais velhas, as pessoas sempre falam Rodolfo Rodrigues, Sérgio, Fábio Costa, mais recente agora o Vanderlei, e até o pessoal cita um pouco o Edinho, né? E temos até um amigo em comum, que também, o ano passado eu trabalhei com ele na Taubaté, na comissão, juntamente com o Júnior, que é o Marcelo Martelotti, que também é amigo nosso, trabalhamos no ano passado junto, né? Mais um também um grande goleiro que foi. Como foi para você substituir um cara que na época brilhava também, né? Pois é, rapaz. Marcelo Martelotti é Bragantino, o negócio dele é Bragantino, cara. Lá que ele... E aí no Taubaté também, né? Então, cara, eu vejo assim, eu tive a base, eu acho que o alicerce da minha carreira como goleiro foi a Ponte Preta. Porque também tem, a exemplo de outros tantos, no gol referências. Se no gol da Ponte Preta não tem um goleiro com personalidade, com atitude, às vezes meio doido, os caras não gostam muito, os caras questionam. E eu tive talvez essa base, então isso me alicerçou para chegar no Santos, né? Eu passei no Cruzeiro, no Inter, Coritiba, todo clube que tem no gol, teve no gol historicamente referências, né, cara? Que no Santos ainda mais, né? Porque é Gilmar, é Cláudio, é Serras, tinha muita gente para trás ali que fez história. E quando eu cheguei no Santos, talvez o meu maior aliado, a coisa que mais me ajudou, é que naquele ano de 89, o Campeonato Paulista teve uma mudança. Queriam inovar, e todo empate em 0-0 era jogado um ponto nos pênaltis. E naquele campeonato, eu acho que eu defendi uns 20 pênaltis. E isso me identificou muito rápido, né? Me tornou muito rápido um jogador muito querido no Santos pela torcida, né? Então, aí veio no lugar de Rodolfo, os caras, pô, saiu o Rodolfo, agora vai piorar, agora vai ser problema. Não, chegou alguém que impactou, foi muito legal. Aí, depois de 8 anos, cara, que é outra coisa importante para a história, para a minha história e para a do Santos, principalmente, porque faziam 8 anos que um jogador do Santos não era convocado para a seleção. E depois de 8 anos... Eu ia tocar nesse assunto.
Pois é. Então, era muita coisa, cara, assim, acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a dimensionar o carinho do torcedor. E aí você vê que tem alguns corintianos, e toda vez que eu encontro com alguns corintianos da minha época, né, do goleiro do Santos, os caras falam isso: pô, meu, como você me irritava. Porque talvez tenha sido os meus maiores jogos pelo Santos contra o Corinthians, porque a gente não jogava com o Corinthians na Vila Belmiro, por uma questão simples, né? Era arrecadação. O Santos precisava de dinheiro e o Santos abria mão de um fator determinante. Não, cair na Vila Belmiro na minha época, gasta o bicho antes, porque era assim que acontecia. E nos momentos importantes, o Santos abria mão de jogar esses jogos marcantes na Vila, talvez pela sua necessidade econômica. Então, sim, aí você ia para o Morumbi com 70, 80 mil corintianos, e talvez isso tenha sido meus grandes jogos, isso me rotulou muito, né? O torcedor ainda passou a ter um carinho, porque a gente fazia bons jogos com o Corinthians, a bola ia mais, né? Na Vila Belmiro, não. Na Vila Belmiro, o Corinthians não teria chance nenhuma com a gente. Mas em São Paulo já era jogo equilibrado, nós tínhamos mais dificuldades, né? O Corinthians estava... Mas a rivalidade, o tamanho do jogo... Porra, a maioria desses jogos especificamente terminaram empatados. A gente, quando vencia de 3-5 com um jogador só fazendo os gols, né? Guga, uma vez fez 3 gols contra o Corinthians, também virou ídolo por isso. Então, assim, a gente tem alguns momentos que trazem, e você perguntando, fica muito vivo na minha lembrança, que, pô, me encheram de orgulho, e isso me identificava, né, cara? Aí terminava o meu contrato, um monte de time queria me contratar, eu não pensava 2 vezes, cara. Eu renovava contrato. E você chegou a ser apelidado como o novo milagreiro do Santos? Pois é, cara. São Sérgio me chamavam, né? Aí já é demais, né? Mas me chamavam... eu tenho algumas reportagens nesse sentido, sim, cara. Eu fiz muito bons jogos no Santos, cara. Porra, eu fiz muito bons jogos. Goleiro de fantástico, assim, um monte. Então isso marcou legal, muito, certo. cara. Eu queria que você falasse para a gente como seria o modelo de jogo ideal do Sérgio, já se tratando desse assunto de você começar um trabalho, de você poder escolher as suas peças, trazer as características dos jogadores para dentro do modelo de jogo. Lógico que a gente sabe que não existe o certo ou o errado, muitas vezes nós dependemos de trabalhar com o que nós já temos, e temos que passar um modelo de jogo já próximo das características que nós temos, mas se você puder iniciar o trabalho, trazer as suas peças, como seria o modelo de jogo ideal do Sérgio? Bom, primeiramente, assim, eu gosto de time ofensivo, tá? Eu gosto de vantagem numérica. E eu sei que às vezes o goleiro não gosta, como eu não gostava, né? Cilinho falava para mim que o jogo ia ser 5-4, eu nem dormia, eu queria morrer com isso. Mas eu queria 1-0, né? 1-0 tá bom. Mas assim, eu vejo assim, cara. Tem algumas coisas que são relevantes quando você assume determinados clubes. E eu busco isso. Você me convida, antes de você me convidar, a hora que você me convida, antes de eu te dar uma resposta, eu avalio muito com quem eu vou estar lidando, aonde eu vou estar indo, qual é o melhor momento do clube, qual é a história desse clube e aonde eu entro nisso, aonde eu posso ser determinante nisso. A partir do momento que eu tenho mais ou menos a noção de onde eu vou estar, eu procuro escolher as peças que vão me ajudar. Eu acho que existe alguns setores nos times de futebol que, historicamente, são determinantes e não mudou. Embora muita gente hoje não coloque isso como principal, mas eu acho que ainda é principal. Você tem que ter, nos seus compartimentos, jogadores que saibam se impor, que conheçam tática, que saibam liderar. Eu gosto muito disso. Eu gosto de jogador que pergunta o que eu quero, porque o cara que fica lá, faz o que eu mando, a hora que eu precisar de uma ação dele, eu não vou ter. Eu preciso de um cara que tome posições quando o jogo pede. Eu gosto de jogador assim. Então, se você tem um goleiro, aí a gente busca meio imagem e semelhança, né? Com os defeitos que eu tive, mas um goleiro que mande na defesa, um cara que saiba usar o fator mão, ou jogar fora do gol, ter uma boa, hoje mais do que nunca, né? Ter uma boa reposição de bola, dar segurança para o time, o cara a meia distância, deixa eu chutar, o cara pega.
Aquele que fica aflito, não. Goleiro inseguro, e eu tive isso. Eu sei como é o zagueiro quando o time é inseguro. O cara vai para dentro do gol, vai proteger. Não, um goleiro com personalidade, você, porra, cuida de tudo, deixa que ele acaba nos ajudando, não a gente falhar. Zagueiros com bom jogo aéreo, eu acho que isso é ponto de honra de um zagueiro. Eu joguei com alguns zagueiros, quando perdi uma bola aérea, ele fazia 1.200 cruzamentos, porque ele tinha perdido uma jogada. O cara sabia que essa função é dele. Jogadores de articulação no meio. Hoje, jogadores atrevidos que chegam, que finalizem. Jogador que pensa o jogo. E aí você não precisa ter especificamente o cara que pensa. É quando o jogo pede ele ter esse procedimento, né? Porque o futebol moderno hoje diz que todo mundo tem que participar. Depende. Agora, na frente, você tem que ter um cara que saiba fazer gol, um cara com feeling bom, que não saiba, que espere a bola chegar, que não fique correndo atrás da bola para a bola fazer gol. Não, a bola vai chegar para você. A gente arma time, que a bola vai chegar para o cara. Normalmente a gente faz artilheiros, né? E eu acho que assim, nas laterais, nos flancos, o futebol moderno exige agressividade. Jogadores de velocidade e agressivos. Isso, se você tem isso, você tem o caminho a ser desenvolvido com mais facilidade. E aí você tem as trocas, um mais jovem, um mais experiente. Você colocar jogador muito... às vezes você contrata um jogador experiente, se você não for pôr para jogar, de repente é melhor não trazer, né? Porque quando você precisar, talvez você não tenha. Então existe um mundo de detalhes. O campeonato que você vai jogar tem relevância, sim, né? A exigência, os adversários. Então, quando eu tenho mais ou menos tudo moldado na minha concorrência, você pode estar certo que um dia, se eu for jogar contra você, você está no Taubaté, eu sei exatamente, se eu te conhecer, ajuda pessoalmente, porque você, né, esse network, quando você conversa com treinadores de futebol, você começa a interpretar melhor o cara, o que ele pensa, o que ele gosta. Sim. Mas a característica do teu time, eu vou ter mais ou menos desenhado na minha cabeça. Então, eu preciso saber como é que eu vou te vencer. Se eu entender que o time do Taubaté sobra em cima do meu, eu tenho que contratar, eu tenho que mexer no meu time. Porque eu quero ganhar de você. E eu não vou ganhar de você. O sentimento é que talvez eu não ganhe de você. E isso me incomoda muito. Aí, o que a gente tem que fazer? Pô, eu não tenho dinheiro para tanto. Então, vamos transformar pessoas. Vamos fazer um cara que joga X, jogar 2X. E de que forma? Ele vai correr mais? Não. Ele vai participar mais. Ele vai ter a necessidade de acrescentar alguma coisa. Então, se você consegue gradativamente ir acrescentando isso, quando eu te enfrentar, talvez eu te surpreenda, porque você vai conhecer o meu time diferente do que ele está. Você vai conhecer o Ferrinho do Taubaté. O Ferrinho da Portuguesa Santista é melhor. Entende? E aí ele pode te surpreender. Então, eu acho que você usar a teoria e não souber administrar as informações que te chegam, as tuas necessidades, você só vai ter a teoria. Eu acho que a relação humana, extrair de uma pessoa o que de repente nem ele entenda ser capaz de oferecer, talvez seja o diferencial para você ter êxito no teu trabalho. E aí independe do lugar que você esteja. Perfeito, Sérgio. Você tocou num ponto interessante, que é a liderança. Se eu tiver errado, você me corrige. Eu vejo hoje em dia, diferente da época sua como atleta, da minha também como atleta, e de hoje nós como treinadores. Hoje eu vejo, sim, que está muito em falta a liderança, vamos dizer assim, do capitão hoje, dentro do campo e dentro do grupo. Hoje nós vamos ver aí muitos capitães que realmente não têm o perfil de liderança e acabam se dando abraçadeira porque o cara já tem um nome conceituado no futebol, ou ele está jogando na Europa, mas eu sinto muita falta, né, dos capitães de antigamente, dessa liderança mesmo. Porque hoje a liderança, eu vejo ela muito assim, muito diferente. Eu não sei se você concorda comigo, como que você pensa dessa maneira. Eu concordo com você e acrescento alguma coisa. Primeiro que você tem razão, né? Então, o acréscimo é em cima daquilo que eu vejo. Sim. Eu acho hoje que jogador de futebol é individualista e egoísta demais. E vaidosos.
nos clubes maiores. Então, às vezes, ele é capitão para ver o que todo mundo acha e quer ser, e faz questão de ser. Mas ele não acrescenta nada. E hoje eu acho que o futebol brasileiro, especificamente, você tem o líder técnico. E o líder técnico, já na minha geração, ele não está nem aí para o time nem para o jogo. Ele quer a bola e ele resolve para você. Quem vai fazer o jogo andar é o cascudo. É o cara que é mais truculento, é o cara que tem menos recursos. E às vezes é o cara que saiba se impor no vestiário. Na minha época tinha muita força física, né? As coisas mudaram um pouquinho, mas eu acho que em dado momento, depende do lugar, da ocasião, esse tipo de comportamento ainda é relevante. O cara te surpreender com um discurso, com uma ação, faz com que alguma coisa diferente faça você até falar, porra, que legal. Às vezes foge alguma coisa da gente e certos procedimentos de alguns atletas, eles se tornam extremamente decisivos em situações específicas, sabe? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o futebol moderno, né, de uma certa forma, o que se fala, o comércio, o negócio, o futebol, né, é uma palavra que eu interpreto com dificuldade, porque o negócio, o futebol tem que ter prioridades. Se o negócio, o futebol é só negócio, não esteja nele, porque você não vai se dar bem, você não vai ganhar, você vai fazer para alguém. E eu sou assim, eu acho assim, e eu tenho consciência disso, tá? Eu sou uma pessoa que é o tempo inteiro usada por esse tipo de gente. Só que quando eu entendo que onde eu quero chegar não vai ser possível, então eu deixo esse cara se estrepar, porque ele vai se estrepar. Às vezes esses caras acham que entendem muito de futebol, eles não entendem nada de futebol. Eles entram no futebol e começam a achar e são influenciados pelo interesse que envolve o futebol a se autocolocar como um cara expert entendido. Ele vai se estrepar e o pior, ele vai levar a entidade para o buraco junto, né? Ele não vai sozinho, ele vai arrastar alguém. Mas eu acho que nós vivemos carência disso, mas extremamente por essa mudança que o futebol, principalmente na elite, criou, né? São castelos de areia, né? Jogadores sem personalidade, porque quando o alambrado balança um pouquinho mais, o cara não segura. Mas existem aqueles caras mais cascudo, existe um ambiente do futebol mais da antiga, que é esse do interior, que ainda tem esses remanescentes, essas pessoas, e não precisa ser velho para isso. Existe o mais jovem que interpreta bem o que o mais velho está passando, e ele consegue tirar proveito disso e construir o seu rótulo. Começar a criar, falar, pô, esse cara, eu falo, inclusive, a alguns jogadores, cara, a partir do momento que não te notarem, que você não chegou e ninguém te notou, faça uma reflexão. Principalmente aqueles jogadores que estão na metade da idade, da carreira para cima. O cara tem que olhar e falar, cadê fulano? Você tem que ser notado, os caras têm que sentir sua falta. A partir do momento que isso começar a não acontecer, faça um balanço da tua carreira, ou hora de obrigado deu, ou você tentar se reorganizar, porque o futebol está te esquecendo. As pessoas não estão te colocando como protagonismo, e aí você cai no negócio do futebol. O negócio do futebol que é? O cara de 18, 20 anos para ser negociado, para ser vendido. E quem dá alicerce para esses caras serem vendidos são os caras cascudos. São os caras que viveram o futebol de verdade dentro do campo e que vão fazer esses jogadores criar a personalidade que o futebol negócio não cria. Porque não quer que seja assim. Ele quer o estúpido, ele quer o idiota para demonstrar o caminho que ele tem que seguir. E nós, que ainda gostamos do futebol diferente, a gente quer personalizar. Então, a gente acaba ajudando essas pessoas, mesmo sem eles perceberem. Eles não estão notando isso, porque eles não sabem o que é isso. Aí, de repente, o jogador fala, pô, esse cara tá jogando muito. Aí, sabe o que ele fala? Então, depois que eu comecei a representar, o cara é bom. O cara não fez nada. Simplesmente caiu perto de pessoas que estruturaram esse garoto, do qual, se isso não tivesse acontecido, jamais ele estaria fazendo negócio. Mas eles não sabem interpretar bem isso. Então, ainda eu acho que o futebol, para quem tem feeling bom, para quem tem uma relação bacana, para quem tem um comportamento, não no discurso, na ação, eu acho que é um fator que, nos campeonatos menores, são extremamente determinantes. Nos maiores, Sérgio, talvez não. Nos maiores, talvez não. Vai cair a nossa live. Posso te chamar novamente para a gente terminar? Claro, claro. Então, com 8 segundos, já te chamo novamente. A gente já volta, pessoal.